Marcos 10, versículo 46 a 52. Coloca aí para mim, por favor, no telão. Quem está no telão hoje lá? Alan, que eu estou vendo você aqui. A Ingrid? Fica firme a Ingrid. Bora lá. 46 a 52. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, ele era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmola. Estava pedindo? Só para você acordar, não vou falar nada de esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Claro que esse Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim, você tem que ler ele numa altura, ele estava gritando isso, tá? Vamos lá, 48. Muitos o advertiam severamente para que ele se calasse. Contudo, está vendo aí? Ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Volta lá no 51. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Fecha teus olhos. Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa manhã, em o nome de Jesus, amém. Quero que você entenda que eu vou falar com você a respeito daquilo que o Espírito Santo falou comigo. Então nós vamos construir isso daqui junto essa manhã fresquinho, amém? Muito bem. Algumas vezes eu já parei nesse texto, não sei se você já percebeu, que parece que tem algo estranho nesse texto. O quê? A pergunta de Jesus: o que você quer que eu faça? Ele era cego, pedia esmola, vivia numa condição terrível socialmente, era desprezado pela sociedade, tinha uma vida desgraçada. Está pedindo compaixão e está pedindo misericórdia. Jesus manda chamar e faz uma pergunta que para mim, de início, parece absurda. Com todas essas informações que não precisavam de ser ditas para Jesus, a vida dele demonstrava isso. A vida do cego demonstrava isso. Provavelmente suas roupas estavam rasgadas, provavelmente a capa era o lugar onde a capa colocava-se no chão, aonde ele ficava sentado pedindo esmola. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir nesse tipo de ambiente. Eu lembro que nós estivemos lá em Juazeiro, né? Em Juazeiro, e quando você vai lá na estátua lá do Padre Cícero, você vê muitas pessoas assim, correto, Gi? Pessoas que ficam na calçada e todas com roupa rasgada, e eles são esmoladores profissional. Eles estão ali, né? Não sei se existe essa, mas acabei de cunhar esse termo. Eles são esmoladores profissionais. Eles vivem disso. Então, aquele homem, ninguém precisava de falar nada. Porque a vida, a fisionomia, as roupas, todo o exterior daquele homem, demonstrava o que ele realmente precisava. Só que Jesus quer retirar algo de dentro, não de fora. Jesus chega para ele e faz uma pergunta que para mim, ao primeiro instante, ao primeiro raciocínio, é absurda. Jesus chama, ele está gritando: tem compaixão de mim, faz alguma coisa por mim. Na verdade a palavra compaixão é: usa o teu amor a meu favor. E quando ele chega, Jesus pergunta: o que você quer? O que você quer? O que você quer que eu te faça? Por que Jesus faz essa pergunta, Gabi?
Por que Jesus faz esse homem falar declaradamente? Nessa manhã, então, eu quero trabalhar com você, que Jesus quer saber a nossa vontade e trabalha com a nossa intencionalidade. Jesus quer saber qual é a tua vontade e quer trabalhar com a tua intencionalidade. Porque hoje, e está aqui, eu tenho alguns psicólogos e terapeutas comigo. Levanta a mão aí para mim saber onde vocês estão. Márcia está ali, Dona Sandra está lá. Ótimo. Se você precisar, esses irmãos aqui, abençoado. A maior dificuldade que nós encontramos hoje para trabalhar e para que haja cura na vida das pessoas é ouvi-las e realmente definir e discernir o que está no coração delas. E os terapeutas e psicólogos vão concordar comigo que muitas vezes você precisa de muito tempo para você realmente descobrir se aquilo que ela está falando é realmente aquilo que ela está querendo dizer. Sim, Márcia? Correto? Correto? Sabe por quê? Porque muitas vezes aquilo que é externado não é aquilo que é internalizado. Aquilo que se fala, ou pelo menos aquilo que talvez que eu interprete, não é aquilo que a pessoa quer demonstrar. Ou não é aquilo que ela quer viver, ou simplesmente não é a sua vontade. Agora olha que interessante, Jesus faz um convite para aquele homem. Sabe por quê? Primeira coisa, Deus quer saber realmente se Ele quer. A minha pergunta nessa manhã aqui, você realmente já disse para Deus o que você realmente quer? Você tem coragem de chegar para Deus e dizer assim: Deus, é isso que eu quero, a minha vontade é essa. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com a sua vontade, não com aquilo que você demonstra. Apesar que aquilo que nós demonstramos, algumas vezes, revelam aquilo que está dentro de nós. Algumas vezes por quê? Porque Deus fala que a Bíblia diz que Deus trabalha com a intenção. Deus, muitas vezes, as nossas obras, elas falam de uma coisa, mas a intenção do nosso coração é outra. Muitas vezes estamos fazendo o bem não para a pessoa, mas estamos fazendo o bem para que as pessoas possam olhar para a gente e falar que a gente é bom. Então, a nossa obra não é pelas pessoas, mas é por nós mesmos. Então, Deus consegue olhar e dizer: essa obra que você está fazendo não é para o bem da pessoa, mas é para o seu próprio bem. Então, Deus também olha a intenção. Porque nem sempre aquilo que fazemos está ligado com aquilo que sentimos, ou com a nossa intenção. Você conseguiu entender, sim ou não? Eu preciso que você entenda, senão chacoalha a cabeça assim, eu começo de novo. Por quê? Porque Deus olha para aquele homem e diz assim, Jesus fala para ele, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Primeiro que eu entendo, Deus quer revelar e Deus quer que a gente revele o que está no nosso coração. Deus trabalha com a nossa vontade. Deus chama aquele homem para participar da cura. Sabe qual que é o maior problema hoje, principalmente dessa geração e também das que nós estamos vivendo, que eu falo da minha, que está vindo, é a falta de posicionamento, é a falta de nós dizermos realmente o que sentimos, o que pensamos e o que queremos. Quantas vezes você está num ambiente e você não consegue se posicionar realmente daquilo que você acha que deve ser? Você é levado pela enxurrada do ambiente, do lugar. Sabe por quê? Porque você não é capaz de falar qual é a sua vontade, o que você pensa, o que você sente e aquilo que você acredita. Jesus para tudo, chama aquele homem e diz assim: fala no meio de todo mundo o que você quer. Não é à toa, não é algumas vezes, mas muitas das vezes, porque muitas das vezes é feio, muitas vezes, nós pregamos aqui, liberamos uma palavra, e aí o pregador que está aqui diz assim: se você foi tocado por essa palavra, levante uma das suas mãos. Você foi e não levanta.
Você que foi tocado, eu quero orar por você. Vem aqui à frente para que você possa receber. Você fica. Sabe o que você está dizendo? Eu fui tocado, mas não quero. Eu sei que precisa de cura, mas não vou. É como se aquele homem dissesse assim para Jesus: o que você quer? Nada, só queria sua atenção. Quantas vezes você viveu isso aqui? Medo de exposição, medo do que vão pensar, ou simplesmente achando que você não precisa, você não necessita. É por isso que as pessoas muitas vezes vêm e saem do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque simplesmente não responderam a pergunta: você quer? Se você quer, a direção é essa. Quando a pergunta é: revela a tua vontade, o Senhor, o ministro, Deus, o que Deus está realizando é assim: eu quero saber se você quer mesmo. Revela para mim a sua vontade publicamente, eu quero ouvir, eu quero saber. Faça parte disso. A cura está aqui, mas diga o que você quer, porque segundo o que você quer, eu vou fazer de acordo com a tua vontade. É a mesma coisa de eu marcar a consulta com o médico. Estou vendo a doutora Ana lá, glória a Deus, né, doutora Ana? Eu marco consulta com a doutora Ana, ela chega e fala assim: pois não, bispo, o que você tem? Vim aqui ver a senhora. Ué, tá bom, quer um café? Não, não quer café não. E ela está lá. Está sentindo alguma coisa? E eu estou com dor, passando mal. Não, estou não. Não, tá bom. Vamos passar bem. Passar bem. E alguém pergunta para mim, a Marli fala assim: foi na doutora Ana? Fui. E aí, deu certo? Deu. Fui lá. Você sabe que tem muita gente que se relaciona dessa forma, com o ambiente aonde pode ser curado, liberto e transformado. Não há uma resposta à pergunta dita. Não há uma ação, ou na verdade, uma reação. Sabe quando a mulherada fica brava com o marido? Fala: reage, homem. Claro que todos esses homens faltaram hoje. Sabe quando a mulher fica assim, fala alguma coisa e o cara não reage, o cabra não reage, ela fala: fala alguma coisa, pelo amor de Deus. É reação. A ação. Agora, olha que interessante. Você conseguiu entender isso? Deixa eu te mostrar algo. Jesus não pergunta porque não sabe. Não é porque Jesus não sabia. É porque ele queria fazer que Bartimeu participasse da cura. Sabe o que isso determina e o que isso nos faz, Claudinho? Deus quer uma fé ativa. Repete comigo: fé ativa. Uma fé que dá resposta, uma fé que age, uma fé que tem ação. Ou num caso, uma fé reativa, que reage a um estímulo de fé. Nós estamos aqui pregando, nós estamos cantando, você foi desafiado aqui pelos ministros de louvor. Se tem algum problema, se você acha que Deus não está ao seu encontro, vem aqui. Por mais, e foi feita a ministração, e ele disse assim: e se você quiser uma oração, vem aqui na frente, os pastores vão orar. Ele mexeu. Ele disse assim: olha, existe aqui uma ação de fé. Você precisa, reage a essa fé. Vem aqui. Você sabia que você pode ter perdido a bênção da manhã agora? É que tem hora que engasga, irmão.
Você... Depois, Júlia. Você viu o que ela falou, mano? Que depois é ela que fala. Presta atenção, ó. Você sabia que você pode ter perdido a bênção? Que de repente a janela do céu para a sua vida era aquele momento. O momento que o André estava aqui, e ele falou, e de repente você sentiu que você precisava de uma oração, e o Espírito Santo preparou, e era aquele momento em que a janela do céu ia se abrir, e ele disse, e se você precisa de uma oração, vem aqui, que o pastor vai orar, e os pastores já ficou atento, e aí meu irmão, era a hora de você falar, eu quero, eu preciso, e eu vou, e você ia receber a oração, e estava resolvido. Mas te perguntaram, está precisando? O que você quer que faça? Como diz o pastor Azulim, você está entendendo? A palavra hoje é simples, mas prática. Porque nós somos frequentadores profissionais de culto. Pensa num povo que senta e presta atenção. A unção da coruja. Você já viu tanto que coruja presta atenção? Ela fica lá. É os aleluia que sai de vez em quando. Aleluia. Nós temos um irmão que está olhando tão feio para mim. Irmão, eu te amo. Eu amo você. Me ajude, me dê o seu sorriso. Amém? Obrigado. Vamos treinar, irmão? Sorri para mim aqui, por favor. Eu preciso. Sorri. Obrigado. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, e nessa manhã eu quero que você saia daqui com essa convicção. Sabe por quê? Porque de repente, deixa eu voltar lá na questão do louvor. Porque de repente nós sabemos uma hora em que o Espírito Santo ou algo do céu vem e toca e fala, é agora, você precisa. Porque de repente você pode ouvir essa ministração toda, você pode ouvir o outro apelo, e você não ouviu a voz de Deus, é com você. Foi aquela hora. Foi aquele momento. E passou. Por quê, pastor? Porque as coisas do céu passam, sabia? Não é a palavra do Senhor, não, mas as coisas do céu passam. Oportunidades celestiais passam. Nem, sabe aquela história? Que eu não morrerei antes de viver a promessa? Não é verdadeira. Tem um monte de gente que morre sem viver promessa. Porque toda promessa está vinculada a um condicionamento de uma resposta. Toda promessa precisa de ser vivida através de uma resposta. Deus disse para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, e você será pai de nações. Mas ele precisou de dar uma resposta. Vai lá, pega teu filho, teu único filho, e sacrifica. A resposta de Abraão fez com que ele vivesse a promessa. O que eu e você precisamos de entender é o seguinte: porque Deus quer saber qual é a minha vontade. Sabe por quê? Uma coisa boba, mas não é boba, é totalmente teológica, porque Deus respeita seu livre-arbítrio. Sabia? Quando você decide, não vou na igreja, ele não vai lá, pega você para o cabelo e fala, vai sim, que hoje você está precisando. Ele faz isso? O pastor faz, mas Deus não faz. Deus não faz isso. Se você tomar a decisão, não estou bem hoje, não estou muito afim, isso é um monte de desculpa, porque sempre tem desculpa a gente fazer aquilo que a gente quer. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa livre decisão. É por isso que Deus ele trabalha com a nossa vontade. O que você quer?
E isso, meu irmão, é uma das coisas extraordinárias que tem em Deus. A capacidade de nos deixar decidir, mesmo que seja algo que vai nos fazer mal. Porque a expressão do amor de Deus está em deixar que nós decidamos o que vamos fazer. Eu estava explicando, conversando com o Gabriel e com a Tamires ali, tomando um cafezinho hoje, de que a soberania de Deus e ser soberano é exatamente ser livre. É deixar que aquele dos quais você governa vivam em liberdade. Isso é soberania. Porque impor a minha vontade é ser tirano. Um governo soberano é aquele que respeita a liberdade e as decisões das pessoas. É por isso que o nosso Deus é um Deus soberano. Agora preste atenção. Se o nosso Deus é um Deus que respeita a sua escolha, o seu livre-arbítrio, é por isso que Ele precisa de conhecer a sua vontade. É por isso que Ele quer trazer à tona a tua vontade. É por isso que Ele perguntou para o Bartimeu: Bartimeu, qual que é a tua vontade? O que você quer que eu te faça? Sabe por quê, irmão? Eu entendo que a nossa vida é movida pela nossa vontade. Por quê, pastor? Presta atenção. E eu quero falar para você a respeito da vontade de Deus. Nós vamos encontrar lá em Apocalipse 3:20. Do que fala Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Como é que continua o texto? Que é um texto bastante conhecido. Se alguém ouvir a minha e abrir. Se você ouvir e abrir, eu entro. Se você abrir, se ouvir e não abrir, eu fico do lado de fora. Ele arromba a porta? Deus quer entrar em todas as portas da sua vida. Só que eu quero dizer para você, tem portas que nós não abrimos e não queremos que Ele entre. Ele está lá batendo na porta das suas emoções, de relacionamentos que você precisa de resolver. Vamos voltar de novo à questão da cura emocional. O Espírito Santo está lá dizendo assim, ó, eu quero entrar nessa área aí, sabe? Você precisa de liberar perdão, você precisa ser curado. E Ele está lá dizendo, Ele está batendo, mas você tem que abrir e deixar Ele entrar. Porque se você dizer assim, aqui não entra, eu não aceito, apesar de saber que está certo, eu não o farei, isso beira insanidade. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, e preste bastante atenção. Não existe pessoas espirituais com dificuldade de perdão. Se tiver pessoas espirituais com dificuldade de perdão, essa pessoa espiritual é muito doente. Porque uma das características de Deus é o quê? E a verdade é que a Bíblia diz que o perdão liga o perdão de Deus a mim. Não sou eu que estou dizendo. Perdoai-vos como eu. Perdoa-me como nós. Pastor Ezequiel estava falando ontem aqui na escola. Perdoa como eu. A oração do Pai Nosso, o conceito é recíproco. Deus, faz comigo o que eu estou fazendo com os outros. Me perdoa como eu perdoo. Como é que você está perdoando? Você é seletivo? Então Deus tem que ser seletivo. Você demora? Então Deus tem que demorar. Você nunca mais faz a oração do Pai Nosso. Ah, pastor, é só não fazer a oração do Pai Nosso. Não, a oração do Pai Nosso é um princípio de oração. Todas as orações têm que passar por lá. Agora preste atenção, o que eu estou dizendo para você é que Deus quer trabalhar com a tua vontade. Deus não é um ser que vai arrombando tudo. Deus trabalha com a nossa intenção. O que está aí? O que tem aí hoje? Sabe por quê? Porque nós somos movidos por vontade, sabia disso? Eu vou te provar. Tem homens, e eu vou falar da paixão dos homens. Futebol, pastor? Não, carro. Tem homem que gosta mais do carro do que da mulher.
Claro que todos esses não estão aqui hoje, não frequentam essa igreja. Mas tem homem que gosta mais do carro dele do que da mulher. Agora olha que interessante. Muitas vezes, quando uma vontade é muito forte no nosso coração, nós somos movidos nas nossas ações, nas nossas motivações, nas nossas intenções para que a minha vontade seja feita. O quê? Ele trabalha pensando no carro, ele vai ganhar dinheiro para comprar o carro. Ele vai fazer amizade com o cara de estacionamento para fazer um negócio melhor para ele. Ele vai fazer pesquisa, ele vai entrar em aplicativo que fala a respeito de carro. Ele vai estudar, ele vai namorar o carro, ele vai sonhar com o carro, ele vai ter a foto do carro, ele vai pensar no carro, ele vai se ver dentro do carro, ele vai se ver dirigindo dentro do carro, ele vai saber tudo sobre o carro. Sabe por quê? Porque o homem é movido por sua vontade. Sim ou não? É igual as irmãs que quer dar uma recalchutada, né? Doutora, obrigado, viu, doutora? Deu um trato aqui na Marlina. Ó, chuchuzinha. Deus abençoe, viu? Mas as irmãs, elas olham no espelho e falam assim: nossa, se desse uma esticada aqui. Estava falando com o Zecão. O Zecão, irmão, como ele disse, tem que botar ele dentro do balde. Você viu como que o Ezequiel chega, Maurício? Ele chega assim. Não é mesmo, Renato? E a Renata fala: lindo, não sei na onde. Mas por que o pastor só está falando isso? Eu quero dizer para você que nós demonstramos a nossa vontade no nosso dia a dia. A nossa vontade, ela é refletida em ação, decisão, desejo. A gente externa a nossa vontade. A gente exterioriza a nossa vontade. Agora, não confunda vontade com intenção. Por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Lembre-se que nós estamos construindo isso junto. Por que a fé precisa de ser expressa? Porque a fé que fica apenas em pensamento não movimenta o céu. A fé que só fica em pensamento não movimenta o céu. É por isso que ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Adianta você só ficar assim? O que você está fazendo? Deus sabe o que eu quero. Mas Deus não se move desse jeito. Por quê? Porque a fé tem que ser ativa. A fé tem que ser expressa. Porque a fé ativa e a fé expressa movimenta o céu. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Eliseu estava morrendo, Eliseu estava morrendo, um rei amigo foi visitá-lo no leito de morte. E ele tinha um problema sério, ele tinha umas batalhas, umas guerras para vencer. E Eliseu quer dar a ele, como presente, se é que pode dizer assim, de morte, ele quer dar a vitória sobre todos os seus inimigos. E fala assim para ele: pega um arco, uma flecha, e aponta. Não sei se é para o norte, para o sul, para onde que é que ele fala ali. Para onde? Abre a janela, né? E aponta, não sei para onde. E atira. E o rei pega e atira 3 vezes. E o profeta fala assim para ele: por que você só fez 3? Por que não foi 5, 6? Sabe por quê? Na verdade, o que o rei queria, o que o profeta queria dele, é que ele tivesse entendido que cada flecha daquela iria exterminar ou iria vencer todas as batalhas que ele tinha. No mínimo, eu acredito que era para ele ter pegado todas as flechas que estavam lá, e é para ele ter tirado todas as flechas, mas de repente ele viu 5, ele só tirou 3, e ele falou: você devia ter ido até o fim, você tinha que ter tirado todas, e porque você não atirou todas,
Você vai ganhar algumas batalhas, mas não vai vencer o inimigo. Sabe o que ele estava falando? Expressa, faz o que tem que ser feito, seja intenso, seja intencional, atire, fale, clame, declare, diga, você precisa de mostrar a tua vontade. Hoje a gente vive uma geração de gente passiva. Hoje as pessoas têm problema de relacionamento conjugal, namoro, noivado, porque elas não conseguem falar o que sente para a pessoa que ela escolheu viver o resto da vida, ou que está vivendo. Quantas mulheres sofrem na vida conjugal, no relacionamento íntimo, porque não são capazes de falar para o marido: ó, isso daqui não é legal para mim, isso não me faz bem, não me dá prazer, não gera. Ou o marido falar para a esposa: ó, isso daqui não está bom. Sabe o que é isso? É você demonstrar, é você tirar aqui de dentro, para que a pessoa saiba realmente qual é a tua vontade. Não significa que a tua vontade vai ser sempre realizada, porque muitas vezes Deus pede para que possamos expressar a nossa vontade, para que Ele diga assim: não, a tua vontade não é a minha, e eu tenho que me conformar com a vontade dEle. Pastor, mas biblicamente, como é que você explica isso? Jesus, do Getsemane: Senhor, a minha vontade é que eu não queria ir para a cruz. Ali no Getsemane, é exatamente isso que Jesus está dizendo: se é possível, se tem um plano B, afasta de mim esse cálice. A minha vontade é essa. Jesus, no momento mais, no auge, no apogeu da eternidade, aonde tudo ia ser decidido, Ele chega e diz: tem outro jeito? Tamanha era a pressão, tamanha era a angústia, tamanha era o peso, tamanha era a dor, da qual Ele sabia que Ele ia passar. Ele chega e fala: eu cheguei aqui, mas quero falar para você, estou com medo, e não gostaria de passar por isso. Tem outro jeito? Mas aí Ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu não tenho problema, Antônio, e não é problema eu chegar para Deus e dizer assim: a minha vontade era matar aquela pessoa, o senhor está vendo, mas não devo, me ajude a resolver isso aqui. A minha vontade era sair para cá, mas porque tem certas vontades que a gente sabe que já não é a vontade de Deus. Mas tanto é, irmão, que quando ele chega, e é interessante, ele chega para Caim e fala: Caim, eis que o pecado jaz à tua porta. E ele está dizendo: e você vai ceder, a tua vontade vai ceder junto com a proposta de Satanás. E eu quero dizer uma coisa para você: cabe a ti dominar essa vontade de matar teu irmão. Você sabia que toda tentação, ela é atraída pela minha vontade, que a Bíblia chama de concupiscência, vontade forte da carne, desejo forte da carne. Irmão, o que nós precisamos de entender, e o que eu estou tentando te falar, é que eu não sei qual é a tua vontade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, e por favor não se ofenda, mas é a expressão essa, uma vida hipócrita, uma vida dupla, porque aquilo que eu faço não está ligado com aquilo que eu quero, ou aquilo que eu quero não está ligado com aquilo que eu faço, e eu preciso de alinhar isso. Eu preciso de ter coragem de dizer para Deus qual é a minha vontade, seja ela boa ou ruim. Se ela for ruim, eu preciso de adequar a minha vontade com a vontade de Deus. Agora, se ela é boa, eu preciso dizer: Deus, eu quero isso. Deus, faz isso. E você vai atrair o quê? A ação de Deus naquilo que você está dizendo. Tem um monte de gente que quer, mas não fala.
Esses dias a gente estava vindo eu e o pastor Ezequiel fomos ministrar numa igreja, acompanhar um pastor, orientar lá uma direção. E a hora que a gente estava à vontade, o pastor Ezequiel abriu seu coração para mim como seu líder. Ele falou: bispo, eu queria que o senhor soubesse o que eu penso, qual é a minha intenção, qual é a minha vontade para o meu ministério, o que eu quero fazer. E ele apontou: eu quero isso, isso, isso. Eu falei: glória a Deus, é isso aí, vamos orar, Deus vai fazer isso daí, se mova desse jeito, caminha isso, Deus vai abrir as portas para isso. Até que você entendeu? Sim ou não? Porque aquilo, meu irmão, tem gente que queria ser engenheiro e está estudando veterinária. Ou queria ser veterinário e está estudando engenharia. Qual a probabilidade de sucesso e satisfação? Nenhuma. Vocês estão com a unção da coruja, hein? Porque o pedido revela a dependência. Ei, é isso. Quando eu falo Deus, eu quero. Sabe o que você está dizendo, Renata? A minha vontade é essa, mas eu não consigo. Me ajuda. Você está dizendo assim: eu dependo do Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Que você me vê assim, tagarelante, falando bastante. Fala assim: ele sempre falou. Não, eu sempre falei, mas é coisa ruim. Mas um dia eu vi um pastor pregando. E eu posso falar o nome dele, ele não é nem pastor. Ele foi diácono da Quadrangular por muito tempo. Eu não sei se ele está com a igreja hoje, se ele virou pastor. Daniel Aragão. Um dia eu vi o Daniel Aragão pregando na CAI. Eu não ministrava, eu não pregava. Na verdade, eu era um empresário falido que estava procurando uma solução para a falência. E a CAI era um encontro de empresários, qual o Daniel Aragão ministrava a palavra, princípios cristãos para empresário. Eu fui lá. Quantos frequentaram a CAI aqui? É só os dinossauros, né, gente? E quando eu ouvi o Daniel Aragão pregando, Jimmy, eu falei: que isso? Esse camarada fala, mexe aqui. E se eu fechar os olhos, eu vejo ele, Silvia. Você lembra dele, né? E ele cantava assim: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, Eu vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. a cada dia vou viver, rompendo. Irmãos, eu vi o Daniel Aragão cantando assim, ó, e ele abriu o bocão: rompendo em fé. Não imita ele não, ué. E ele ia assim, ó, e ele fazia assim para Deus, ó. Eu falei: pô, esse cara aí, meu, ele é fora da curva. Eu falei: esse cara me tocou. E aí, irmão, aí, Gil, eu fiz uma oração naquele lugar. Eu dobrei o meu joelho e falei assim: Jesus, eu quero pregar igual esse cara aí, ó. Eu quero falar igual ele. Eu quero ter a unção que ele tem. E quando eu pregar,
Eu quero que as pessoas sintam o que eu estou sentindo. Entendeu? Ali Deus começou a trabalhar. E como é que Deus trabalhou? Aí que piorou as coisas, afundou mesmo. Aí que Ele matou mesmo a minha vida de empresário, aí que foi tudo por água abaixo. Glória a Deus que não foram 6. Mas eu também glorifico o Senhor. Agora preste atenção. Naquela oração eu expressei a minha vontade. Depois daquilo, Daniel, Deus começou a trabalhar. Sabe o que aconteceu, pastor Anzolim? Ele começou a mudar o meu coração. Até um dia que eu fui parar lá na casa do meu primo, pastor Anderson, pai da Tamires Pichitelli. E aí eu fui com a Marli, nós nem sabíamos, a Marli estava grávida da Isabela. Cadê a Isabela? Ah, ali. E a Marli estava a fim de largar de mim. Nós não estava muito bom. E eu entendo, a vontade dela era essa, mas eu entendo. Sorte que não era a vontade de Deus. Mas lá, eu não entendendo nada ainda, Deus estava moldando a minha vontade. Sabe aquela oração, Milena? Deus estava trabalhando nela. E aí meu primo, o pastor Azulinho, ele me deu uma fitinha, Gil. Está prestando atenção, Gil? Ele me deu uma fitinha, Helena, que você encontra hoje no YouTube, Josué Arion. Quando ele falava lá daquelas coisas do Disney, lembra dos demônios, dos bonecos, um monte de coisa lá. E tem mesmo, viu, irmão? Tive uma experiência feia com isso daí. Mas ele tinha uma ministração que ele falava a respeito do chamado. Quando Deus chama uma pessoa. Puxa vida. Eu passei a noite ouvindo aquela fita. A hora que acabava eu virava ela, depois virava. Eu passei a noite ouvindo aquela fita e chorando e falando assim para Deus. Porque aí eu olhei para o José Arion e ele pregava e eu chorava. E eu falava, Deus, o Daniel Aragão é bom, mas o José Arion é melhor. Eu quero... O José Arion é melhor. Pode ser ele, mas pode ser esse daqui também. Eu quero isso aqui. E eu chorei, irmão, eu chorei a noite inteira. Mas eu chorei dizendo para Deus, eu quero ser um pregador. Eu quero ser um pregador. A minha vontade, eu quero ser um pregador, eu quero. Passou 15 dias, sabe onde eu estava, Daniel? Eu estava na igreja que o Josué Arion pregou, na Batista da Floresta, em Belo Horizonte. Eu fiz questão de ir lá. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Procure pisar aonde homens e mulheres de Deus pisaram. Procure fazer o que homens e mulheres de Deus fizeram. O nosso Deus é um Deus de repetição? Não. O nosso Deus é um Deus que honra quando as pessoas honram o que Ele fez. Sabe o que significa a palavra talmidim, discípulo? Talmidim, discípulo. A expressão talmidim era de alunos que quando o seu mestre, o rabino, ele tirava o pé, essa ação de tirar o pé, caía poeira. Então, a hora que ele tirava o pé, o aluno tinha que colocar o pé para que a poeira dos pés do seu mestre caísse no seu pé. A palavra exata, o significado exato de talmidim é isso. Porque demonstra a vontade de quem quer realmente fazer o que o outro está fazendo. Agora, ei, olhe para mim. E aí você vai declarando. E eu passei lá a noite orando e buscando a Deus. Passou um dia dessa noite, de sexta para sábado, no domingo,
O pastor da igreja estava me colocando diretamente como uma mulher que orava, que tinha o dom da palavra de conhecimento. E aquela mulher naquele dia, ela entregou: Deus está te chamando para o ministério, Deus está te dando unção na palavra, Deus está te dando autoridade sobre os demônios, Deus está te dando um ministério, e Ele vai te levar da tua cidade. O que eu estou querendo falar para você hoje é que Deus atua segundo aquilo que nós revelamos para Ele. Porque quando Deus olha para o nosso coração e não vê alinhamento com aquilo que fazemos, não tem como Deus fazer. Você está aqui comigo, amém? Quando revelamos a nossa vontade em Deus, nos posicionamos como filhos que confiam. Salmo 52, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. A mulher de fluxo de sangue, ela não só revelou a sua vontade no coração, mas na ação. Se eu tocar, eu vou ser curada. Talvez o desejo maior do meu coração nessa manhã é tirar você desse lugar de falta de ação, de falta de resposta para a vida. Ei, escute, olhe para mim. Nada no reino de Deus acontece do nada. Eu vou repetir. Nada no reino de Deus acontece do nada. O céu reage. Repete comigo, o céu reage. Nós estamos achando que o céu age. Não, o céu reage. Quando que o céu agiu? Quando Jesus Cristo se tornou carne, morreu na cruz, ressuscitou e voltou e nos colocou assentado nas regiões celestiais e nos deu governo e nos deu autoridade e liberou dons. Está tudo liberado. O que o céu espera é reação, porque o que Ele tinha de fazer, Ele fez. E sabe o que a gente faz? Sentado em berço esplêndido, esperando que as coisas aconteçam. Pastor, eu quero ser usado com cura. Para quantos doentes você já orou? O meu desejo é fluir em cura. Para quantos doentes você já orou? O meu desejo é expulsar demônio. Para quantas pessoas você falou assim: sai daí, demônio? Não sai fazendo isso, irmão, por favor. Mas quanto crente, irmão, que fala de demônio, só falta fazer o sinal da cruz. Demônio, em nome de Jesus. Esse negócio de demônio, tem uns irmãos que não gostam nem de falar. Tem uns irmãos que falam assim: aquele outro lá. Quem? O outro. Quem? O mal. Agora tem uns que já gostam de chamar: seu Exu Caveira, veludo, vem aqui, Zé Pilinta sem vergonha. Eu lembro um dia que eu estava expulsando o demônio. Tem a Landinha também, né? Mas não vou falar da Landinha hoje não. Não tem nada a ver com o assunto, gente, pelo amor de Deus. Aí, não, mas eu vou contar outra coisa. Eu tava expulsando demônio de uma pessoa lá, de uma mulher. E estava dando trabalho, porque tem uns demônios que é teimoso. E aí, sai um, volta outro, sai um, sai, volta outro, não sei o que tem, tal. Aí, e o pastor conversando, né, ministrando. Aí teve uma hora que eu fiquei tão irritado com o demônio, eu falei assim: você pega tudo que você tem, você vai para o quinto dos infernos. Aí a mãe do pastor estava lá fora. Não é daqui não, outra igreja, viu? Aí a hora que saiu, ela falou assim: nossa,
por que o Cláudio mandou o demônio um pouquinho dos infernos, falando palavrão? O pastor virou para ele e falou assim: você queria que mandasse ele para onde? Não é verdade, irmão? Você tem que mandar o demônio para onde? Por quê? Dos infernos. Não sei se tem quinto, sexto, sétimo. O que tem a ver isso? Nada. Preste atenção. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi salva porque ela expressou a sua fé, sua ação. Sabe, irmão, o que eu estou querendo dizer? Eu sei, entendi porque que eu falei isso daí. Você quer expulsar demônio, mas não ora por demônio. Por demônio não, para mandar o demônio embora. Pastor, eu quero ser um pregador, mas você tem coragem de falar o que você quer ser? Tem pessoas que vão conversar comigo e falam assim, eu falo, aí meu irmão, o que você quer da vida? Ah, pastor, está tudo tão bom. E essa pessoa fala assim para mim, eu fico assim, eu acho que essa pessoa vive em Nárnia. Eu caco meus botões. Pastor, eu quero, você quer o quê? Ah, pastor, aonde o senhor pôr tá bom. Aí eu falo, não, aí não. Então não é na onde eu quero. Mas aí, na verdade, eu não vejo maldade, eu vejo isso que eu estou dizendo, a falta de dizer, eu quero isso. Deixa eu mostrar algo para você. Ana chegou para Deus e falou assim, Senhor, eu quero um filho. O que você quer, Ana? Um filho. Senhor, eu quero para te dar, mas eu quero. Quero amamentar. Eu quero saber o que é uma mulher ter um leite no peito. Com o peitão cheio de leite. Quero amamentar ele. Quero saber o que ele é chorar de madrugada. Eu quero, Deus. Eu quero saber o que é gerar. Pelo menos uma vez, Deus. E se o Senhor me der, eu te devolvo. Mas eu quero. Deus olha assim, tá bom, vou te dar. E deu. Eu não sei se você está conseguindo entender essa manhã, irmão. Deus chega para o paralítico do tanque de Betesda, irmão, João 5,6. O cara fazia 38 anos, André, que estava lá, esperando as águas se mover. Quantos anos? E esse texto é um texto maravilhoso para falar como as pessoas são equivocadas. E não importa a quantidade de tempo, você pode estar paralisado na beira de um tanque. Você está do lado da cura, mas você não está pronto para a cura. Quando Jesus ouviu deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, presta atenção, esse texto é maravilhoso. Por quê? Porque Jesus sabia que ele estava lá há muito tempo. Mas qual a pergunta que ele faz? Quer ser curado? Gente, o tanque, alguns estudiosos dizem que não, mas eu sou fundamentalista, eu acredito que sim. Que de tempo em tempo vinha um anjo, mexia a água, e quem estivesse na beira do tanque, quem entrasse primeiro na água, era curado. Então o cara tinha que ficar lá olhando. Mexeu, pulou. E ele era ruim, porque fazia 38 anos. Não sei de quanto em quanto que mexia, mas ele estava na fila. Não era o Gil correndo. Chegava atrasado. Agora, mesmo assim, você vai falar que aquele homem não queria ser curado? Ele estava no lugar da cura. Mas Jesus chega para ele e pergunta, quer ser? Porque na verdade Deus queria consertar a fé dele. A hora que ele fala que quer ser curado, o que ele fala? Faz 38 anos que eu estou aqui e ninguém me ajuda.
Né? Obrigado aí a turma da interpretação. Ó céus, ó vida. Eu sabia que isso ia acontecer comigo. Irmão, na verdade Jesus está revelando. Sabe qual que é o teu problema? Você não quer a cura, você quer que os outros te curem. Você está esperando a cura da mão dos outros. Jesus revela o que está no coração dele. Ei, irmão, você quer a cura, mas você quer que os outros façam por você. Você quer prosperar, mas você quer que as pessoas te deem a prosperidade. Prosperidade não se ganha, se conquista. Você quer um ministério, mas você quer que alguém venha, coloque a mão na tua cabeça e te dê tudo. Ah, eu quero tudo que o pastor Cláudio tem. Vai ler a Bíblia há 30 anos. Vai perder noites e noites de sono. Vai pregar em garagem. Não, irmão, não é uma fumacinha, não. Ah, mas Eliseu recebeu a transferência, mas andou com ele quanto tempo? Lavando a mão dele. Deixou de ser empresário para viver, para ser servo. Deixou de ser empresário para lavar copo, para fazer fogueira, para levar recado. Deixou de ser empresário para ser menino de recado. Ei, eu estava conversando com a Júlia ontem. Você sabia que todos os homens e mulheres que servem nessa casa, eu nunca chamei para vir? Eu nunca falei, vem aqui que eu vou te fazer pastor. Vem aqui que eu vou te fazer ministro. Sabe como que eles se tornaram? Pastor, deixa eu ficar aqui. Não posso te dar nada, não precisa. E sabe o que você está esperando? Que o Espírito Santo me use e diga assim: ei, fulano de tal, eis que o Senhor te diz, estou te colocando no meu lugar. Se Deus mandar, eu faço. Esse dia eu estava conversando com o Alan, eu falei, Alan, o que você quer da vida? Ele falou assim, eu vou ser o maior dramaturgo do Brasil. Ele já deu o passo para ser o maior dramaturgo do Brasil, porque a vontade dele está alinhada. E Deus não precisa disso, precisa de um homem nessa área. O problema, irmãos, é exatamente esse. Eu quero a cura, mas eu quero que as pessoas me curem. Eu quero a cura, mas eu quero que alguém me jogue no poço. E o pior é que muitos de nós não conseguimos atender a uma direção simples. Vem aqui à frente, não vou. Sabe qual que é no meu coração de verdade? É assim, não quer. Não entendeu. Não é para ela. E aí, tem hora que eu fico em crise, porque aquilo que eu estou pregando, e por ser pastor e conhecer a vida da maioria, eu sei que é exatamente aquilo que a pessoa precisa. E eu estou olhando para a pessoa, sei do que eu estou liberando aqui, eu fico assim, meu Deus do céu. Ou eu não me fiz entendido, ou aquela pessoa não entendeu nada, ou o demônio entrou para o meio, alguma coisa aconteceu. Porque aquela pessoa era a primeira que era para estar aqui. E sabe o que acontece? Acaba o culto, a pessoa vai embora e a porta se fecha. Ah, pastor, vai acontecer lá em casa? Não, não vai acontecer lá em casa. A hora que ele chama e fala, o que você quer? Eu quero ser curado. Jesus fala assim, pega a tua maca e vai embora. Sabe por quê, irmão? Porque a cura que você pensa que você vai receber, ou como você acha que vai ser feito, Deus está dizendo assim, é muito mais simples que você imagina. Você não vai ter que entrar no tanque, você não vai ter que esperar anjo, é só você pegar a maca e ir embora, eu estou mandando. Muitas vezes o processo que a gente acha que vai ser muito complicado, eu não sei como que vai acontecer, eu não sei, olha, existe todo um processo na empresa aqui, eu tenho que passar por essa etapa, por essa etapa, por essa etapa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sabe o que Deus faz? Deus pega você aqui e põe ali e diz, porque eu faço e pronto, acabou. Eu não sei se você está entendendo.
Mas essa manhã, o que eu estou dizendo para você é que nós precisamos de ser intencionais. Deus trabalha com a nossa intenção. Por quê, pastor? Porque a nossa intenção, ela é revelada, ela revela o nosso coração. Olha o que diz Salomão lá em 1 Reis 5, 1 Reis 3, 5, Deus fala assim para Salomão, Deus dá um cheque em branco para ele, pede o que você quiser. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uau! Pensou, Maurício? Pede o que você quiser. O que você faria com essa? O que você faria? Pede o que você quiser. Manda. Deus te dá um cheque em branco e fala assim, o que você quiser agora, fala. Porque o que você fizer eu vou fazer. Você está pronto para essa resposta? Hein, Gil? Pede o que você quiser hoje. Você sabe o que você vai pedir para Deus? Que pode mudar a tua vida, pode acabar com a sua vida. Pede o que você quiser, Daniel, de aniversário. Pede o que você quiser, João. Pede o que você quiser, Helena. O que será que você ia pedir, Carol? O que você ia pedir, Kiriate? Agora, preste atenção, esse homem, ele pede a coisa certa, ele fala assim, Senhor, eu quero fazer aquilo que eu tenho que fazer. O Senhor tem um grande povo, tem uma grande promessa. Meu pai foi um rei extraordinário, e eu entendi que é com sabedoria, não é com riqueza, não é com exército, não é com nada disso, eu preciso de sabedoria. Deus fala assim, uau! Tem hora que eu acho que Deus fica igual aquela turma da Assembleia de Deus. Uau, 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 uau. O que esse cara pediu? Aí ele fala, porque você pediu algo para que o meu povo fosse abençoado, eu vou te dar o que todo rei pede. Porque Deus talvez estivesse esperando que ele pedisse o que todo rei pede. O que todo rei pede? Vitória sobre os inimigos, riqueza e vida para reinar até o final. Ele fala assim, por conta disso, você vai ter tudo que os reis pedem. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso coração, a nossa vida é movido pela nossa vontade. O que é a sua vontade? E a nossa vontade é alimentada pelaquilo que vimos, sentimos e pensamos. Eu vou repetir, a nossa vida, ela é movida pela nossa vontade. E a nossa vontade é alimentada por aquilo que vimos, pensamos e sentimos. O que vimos, pensamos e sentimos gera em nós vontade. Aquilo que o homem pensa, isso ele é, diz Provérbios. Então, se a minha vontade ela é alimentada por aquilo que eu sinto, e o que eu sinto tem a ver com aquilo que eu vejo, escuto, logo eu tenho que zelar por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu escuto, por aquilo que eu me alimento. Porque de tudo isso vai gerar em mim, Giovana, vontade. E a minha vontade vai determinar as minhas ações. E as minhas ações vão revelar a minha intenção. Eu não posso confundir vontade com intenção. A vontade me leva a fazer. E nem sempre as minhas obras revelam realmente. É por isso que a Bíblia diz que no final, Deus vai pegar todas as nossas obras lá em Coríntios, e o que ele diz? Que Ele vai provar com fogo. Por quê? Porque aquilo que foi feito sem uma intenção verdadeira, não vai valer de nada. Ah, pastor, mas eu vou na igreja, e daí? Com qual intenção? Ah, mas eu prego o evangelho, com qual intenção? Ah, mas eu sou uma pessoa que dou, eu sou muito generosa, eu dou o dinheiro, eu ajudo, eu dou comida, sabe? Eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que eu aconselho as pessoas, eu oro com elas, com qual intenção? Eu conheço gente que faz isso porque se sente bem. Então, na verdade, ela não está ajudando pessoas, ela está alimentando o ego. E aí ela está achando que isso daí é obra
que Deus se agrada. E sabe o que vai acontecer? Deus passa fogo e Ele fala: olha, a intenção que você fez ajudando aquela pessoa, não era ajudar aquela pessoa, mas era alimentar o seu ego, para que você se sentisse bem. Está conseguindo entender, sim ou não? Vou encerrar. Deus quer ouvir a sua voz, não basta apenas desejar algo, Ele quer que você diga. A oração revela seu coração. Quando você fala com Deus, sua fé é ativada e alinhada com o céu. A vontade revelada é o começo do milagre. O que você quer que eu te faça? Quando começa o milagre? Eu quero ver. Ah, você quer ver? Veja. Aonde começou o milagre, irmão? Na vontade do cego. É por isso, meu irmão, que a religião não é capaz de mudar o meu comportamento e a minha vontade. De repente você é uma pessoa que frequenta igreja, mas a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus. O teu coração não está alinhado. Se não está alinhado, você é religioso. E a religião, ela tem um limite de ação. A religião, ela não consegue transformar o homem, porque a religião, ela atua de fora para dentro. Ela atua na ação. Eu não vou fazer isso porque senão vão falar de mim. Eu não vou fazer isso porque é pecado. Eu não vou fazer isso daí porque meu pai não deixa. Eu não vou fazer isso porque se o pastor descobrir. Eu não vou fazer isso porque se a minha mulher eu não vou fazer isso. Então a religião, ela trabalha de fora para dentro. Agora a experiência com Jesus é de dentro para fora. É uma mudança aqui dentro. Eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer mais. Eu não vou fazer isso porque eu sei que é errado e não quero mais fazer o que é errado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e disse assim para ela: você entende o que é arrependimento? Porque arrependimento não é reconhecer que está errado. Reconhecer que está errado é remorso. A palavra arrependimento no grego é metanoia, transformação de mente. É o que diz lá em Romanos 12. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que é arrependimento? É uma mudança de pensamento. E uma mudança de pensamento tem a ver com aquilo que está linkado com a minha vontade. Eu posso saber que está errado, mas se eu não tratar a vontade do meu coração, eu vou continuar fazendo o erro. Por quê? Porque a minha vontade não foi tratada. Se a minha vontade não foi tratada, logo o meu coração está longe. E de repente até aquilo que eu falo não tem efeito. Por quê? A não ser que eu faça como Davi: Senhor, sonda em mim, vê se há algum caminho mau e alinha. E aí ele fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, o que ele está dizendo? A vontade, sejam agradáveis a ti. É um alinhamento do que eu penso e sinto e falo. Por que Deus trabalha com a nossa intencionalidade? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir. Numa outra versão, ela é como uma espada de dois gumes, que é capaz de dividir o quê? Pensamentos e intenção do coração. Olha que interessante. Pensamento e intenção. Ó, coloca aí, Hebreus 4:12. Preciso que você entenda isso comigo. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, que é algo indivisível. Só a palavra pode dividir isso. Juntas e medulas. E é sensível para perceber os pensamentos e intenções. Dividir pensamento e intenção. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu estou pensando, Juninho,
Mas nesse pensamento tem uma intenção. O pensamento parece que é bom, mas o que vem junto com ele, Helena, é realmente aquilo que Deus está olhando. Você está conseguindo entender, sim ou não? Sabe qual é o problema, irmão, que a gente vive hoje? A gente vive uma era da internet que o celular tirou a capacidade de raciocínio das pessoas. Não se ofenda, por favor. As pessoas não são hoje capazes de formular pensamentos. As pessoas hoje têm dificuldade de conversar. As pessoas hoje têm dificuldade de ela mesma conseguir conceber uma ideia sobre alguma coisa. Vamos lá. Claro que isso daí eu sei que é o paradoxo do quase que impossível de se responder. Só em Jesus que a gente responde. O paradoxo do bem e do mal. Porque coisas más acontecem com pessoas boas. Vou chamar você aqui para falar sobre isso. Não, eu só estou dizendo para você que Deus trabalha nos nossos pensamentos. Tudo isso que nós estamos conversando aqui é resultado de uma hora que eu estava pensando e Deus entrou no meu pensamento e começou a falar comigo. Pastor, por quê? Porque Deus, Ele começa a falar, não estava pensando nisso, Ele começou a falar sobre vontade, Ele começou a falar sobre intencionalidade, Ele começou a falar, o meu povo, ele não está recebendo porque ele não expressa vontade, ele tem dificuldade, hoje eles são omissos, hoje eles não conseguem, e você precisa de falar para eles, que eles têm que começar a aprender a responder, porque eu estou vendo o meu povo sofrer, mas o meu povo não levanta, o meu povo não fala, o meu povo não expressa, o meu povo não fala qual é a vontade, eles não são intencionais. Eles estão esperando acontecer. Não espere acontecer. Aquela música revolucionária. Quem faz, espera. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Lembra do Milton Nascimento? Guardadas as devidas proporções. Não sou comunista. Eu preciso de entender que algumas coisas acontecem devido a uma resposta minha. Lembra quando eu falei para você que o céu reage? Sim ou não? E a gente aprendeu que o céu responde resposta, sim ou não? Repete comigo, o céu responde? Lembra quando Abraão chegou e falou assim, para o servo dele: vai lá na terra dos meus pais, dos meus parentes, e traz uma mulher para o meu filho. Aí o servo de Abraão está com um baita de um pepino. Qual é o pepino? Trazer a mulher para o filho do dono. Você queria isso daí, irmão? Aí o que ele faz? Ele ora. Ele fala: Deus, é o seguinte, eu estou indo lá, e quando eu chegar lá, a mulher que me oferecer água perto daquele poço, ela oferecer água e der a água para os meus cavalos, para os animais, camelo, é a mulher que o Senhor separou para Isaac. Então você perceba que ele fala algo para Deus. Deus, a mulher que me dê água, e dê água para os camelos, essa mulher que vai lá casar com Isaac. Vamos pensar comigo. Estava a Rebeca, as irmãs dela e as primas. Sempre aonde tem prima, nós sabemos como funciona. As primas. Elas estavam tudo lá no poço, pastor Zecão. Quantas das que ela queria casar? Responde, mulher, quantas? Não, vocês estão respondendo muito fraquinho. Quantas delas queria casar? Tem mulher tímida ainda, não está a fim de casar, irmã? Todas elas estavam a fim de casar. E tinha uma palavra do céu liberada.
Ah, pastor, mas Deus tinha escolhido Rebeca. Será que Deus escolheu Rebeca ou Rebeca respondeu algo que ela aprendeu? Será que não tinha uma mulher com as características, com a bondade de Rebeca naquele meio? Podemos conjecturar, pastor Ezequiel, sem criar heresia? Podemos? Podemos, pastor Dino? Fazer igual os assembleianos? Eles criam uma história longa. Nada contra os assembleianos, eu até curto. Será que não tinha lá uma Maria? Será que não? Maria é muito, né? Será que não tinha lá uma Rispa? Será que não tinha lá uma outra mulher que poderia ter as mesmas qualidades de Rebeca, Laura? Para ser esposa de Isaac, sim ou não? Mas por que foi a Rebeca? Porque ela respondeu algo tão simples do que? Júlia. Ela deu água para o rapaz. Para o visitante, deu água para os camelos. Você sabia que a tua resposta pode abrir portas que você não imagina? Sua atitude. Aquele dia, naquele hotel, eu olhei para o céu e falei: Deus, me faz um pregador. O céu olhou e disse: eu vou fazer. Eu quero deixar você aqui nessa manhã. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se essa palavra mexeu com você. Mas uma das coisas que eu gostaria que você saísse daqui com esse sentimento, ou com essa verdade. Talvez a cura não chegou ainda, não é porque não tem cura. Não é porque Deus não quer curar. É porque não tem resposta de quem quer ser curado. Talvez você está lá esperando uma promoção, e o teu patrão está esperando alguém que varra aquele salão como nunca ninguém varreu, para ele saber que alguém vai ter o mesmo cuidado que ele sempre teve. Porque quando ele começou aquela empresa, ele varria de um jeito que só ele sabia varrer. E ele está procurando alguém que entenda isso. Talvez você está esperando o seu pastor, o seu bispo, o seu líder te posicionar, e de repente o teu líder está esperando você se posicionar. De repente você está esperando o seu marido mudar, mas na verdade teu marido precisa de saber o que ele precisa. Na verdade, talvez você se acomodou num lugar de que você, mesmo reconhecendo as suas enfermidades, você não quer ser curado. Ah, o meu problema é esse, tá bom, e o que você está fazendo para mudar isso? Não, pastor, mas mostra o botão. Não, não tem botão. Tem decisão, ação. Ação sem sentir tem hora. Postura. Fica de pé e eu falarei contigo. Pega teu filho, teu único filho, e vai lá e sacrifica. Sai da terra que eu te mandei. Sai da terra da tua parentela e vai e anda. Vai lá e pesca. E dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. Lança a rede do outro lado.
Pega a tua maca e anda. Vai no poço e lava. Tem de bom ânimo. Podem ir, eu irei com vocês. Ele não disse eu vou e vocês vão atrás. Ele diz vão e eu vou com vocês. Porque se nós não for, ele não vai. Pastor, o senhor sempre teve toda essa habilidade. Não. E nem sempre ela funciona. Quem tem medo de cair de bicicleta nunca vai andar nela. Quem tem medo de um joelho ralado nunca vai saber qual é o prazer de um vento que bate quando você está andando numa bike. Quem tem medo de bater nunca vai tirar a habilitação. Quem tem medo de voar nunca vai para um lugar distante, que só vai com avião. Eu quero ser empresário, mas se não for empreendedor, nunca vai ser. Eu estou te dizendo que Deus, Ele se move com a nossa vontade, é junto. E tem gente esperando para Deus fazer algo. Quantas orações você já recebeu, irmão? Quantas orações você já recebeu? Quantas palavras nesse tempo que você está aqui nessa igreja? Irmãos, eu recebo tanto feedback das pessoas depois de um culto, e eu fico muito feliz, isso me agrada, isso me edifica, isso me incentiva, me motiva a continuar. Mas era para ter acontecido alguma coisa além disso. Era para ter ido além. Sabe por quê, irmão? Porque toda palavra é uma semente que tem que cair numa terra boa. Eu tenho aqui na minha frente, tem 2 médicos ali, amigos do Gu. Deus abençoe, a Laura. Sara está aí? Estudando. Irmão, a medicina é um sonho. Não vai ralar não, para você ver se o sonho realiza. O meu sonho é ter uma loja. Pergunta para quem tem loja aqui quantas noites vararam indo lá no Brás comprar as coisas, voltar. Mas Deus disse que Ele ia me dar, Ele disse que Ele ia te dar, mas Ele te dá com você fazendo junto, com você demonstrando sua vontade. E por que a gente, sabe qual que é o problema, irmão? Cuidado com essa coisa hoje demoníaca. Hoje a gente não está encontrando gente mais querendo trabalhar, porque está todo mundo querendo ganhar dinheiro com a internet. Sabe quem que está ganhando dinheiro com a internet? Quem está na internet dizendo, ensinando e vendendo curso que ganha dinheiro com a internet. Eu vou repetir, sabe quem está ganhando dinheiro com a internet? Quem está vendendo curso na internet dizendo que ganha dinheiro com a internet. E o pessoal que está comprando o curso de quem vende, dizendo que ganha de internet, está comprando dessas pessoas que estão ganhando dinheiro, dizendo que ganha dinheiro com a internet. Um ou outro ganha dinheiro. Irmão, sem problema nenhum, a turma paga não sei quantos milhões para ouvir o Pablo Marçal falar que tem que levantar 4h30 da manhã e tomar banho. Meu pai e minha mãe já falavam isso para mim há muitos anos. Levanta cedo, toma banho. Porque quem cedo madruga, bem assim, Deus ajuda. E está tudo certo, se você precisou de fazer isso, glória a Deus. Nada contra, tem uns irmãos que, por favor, irmão, está tudo certo. E eu louvo a Deus desses que estão buscando realmente, porque tem gente que ouve isso e não... É porque eu não cobro, eu devia cobrar para falar isso.
Irmão, tem uma chave, hein? Quero mudar a tua vida, só que é o seguinte: só vou abrir para 12 pessoas, só eu e elas. Vai ser 12 encontros e é 12 mil reais. Mas eu te devolvo os 12 mil se não der certo. Quantas pessoas voltou para receber? Pediu? Não, eu não estou banalizando. Eu quero dizer para você o seguinte, irmãos. E louvado seja Deus ainda que essas pessoas estão ajudando muita gente ainda. Porque a gente ouve, é um ótimo ouvinte. Mas Tiago vai dizer que eu não posso ser só ouvinte, eu tenho que ser ouvinte praticante. Porque senão eu sou igual a onda do mar. Você já viu quantas vezes a onda do mar vai na praia? Já contou? Quando eu vou para a praia eu não entro na água. Eu já fiquei 7 dias na praia sem entrar na água. Nossa, pastor, o que você vai fazer lá? Problema meu, eu gosto. Eu gosto de chegar lá, ficar, é o ambiente, eu amo ficar lá, mas não gosto de água salgada, mela, terra. Mas, pastor, onde você gosta de ir? Na praia. Cada louca a sua loucura. E um dia eu estava lá, sentado na cadeira, e comecei a contar quantas vezes a onda vinha. Eu falei, é o cúmulo de quem não tem o que fazer, né? Fiquei pensando. Mas aí enquanto eu estava nisso, Ramon, eu lembrei que tinha uma palavra do Senhor que dizia assim, que o orgulho das ondas do mar era quebrado na praia. Sabe, irmãos, pastor, do que você está falando? Eu estou falando que nós temos que transformar toda a oportunidade num lugar da gente aprender, da gente crescer. Então o desejo do meu coração nessa noite, nessa manhã, eu quero te despedir. Você sabe o que está aí dentro? Eu fui na empresa do Felipe, eu fiquei impressionado com o Felipe. Lá na Reluz, fiquei impressionado com o Felipe. Ele domina o que faz, sabe o que faz e sabe onde quer chegar. Já trabalhei, já tive banho, já tive galvânica. E saí de lá e falei para o Sr. Francisco, nunca vi uma galvânica tão bem organizada. Fiquei impressionado. Trabalhei anos com galvânica, não sei o que ele, eu não sabia o que ele sabe. Se eu tenho dúvida de que ele vai prosperar, nenhuma, porque é a vontade dele. Qual que é a tua vontade hoje? Hoje, qual que é a tua vontade? Como Jesus fez, vem aqui, o que você quer que eu te faça? Não precisa adivinhar não, Ramon, o que queres que eu te faça? O que você quer, Wellington? O que você quer, Renato? O que você quer, pastor Eugênio? O que você quer, Keiko? Você sabe o que você quer? Ou aquilo que você quer, a coisa certa a pedir? A sua vontade está correta? Você já parou para dar uma pensada? Como você está se movendo? Você está se movendo pelo quê? Que Deus nos ajude. Termino com esse texto, Isaías 1:19. Coloca aí para mim, por favor, no telão. Isaías 1:19. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Vamos ler de novo? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Fica de pé, eu vou orar com você.